Provérbios de Salomão, capítulo 26, nós vamos ler o versículo de número 2. Todos encontraram, podem dizer amém. Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não encontrará pouso. Diga comigo amém. Agora diga comigo: a maldição sem causa não encontrará pouso. Agora venha comigo para o profeta Isaías, por favor, capítulo de número 54. Versículo de número 17, que diz assim: toda arma, toda ferramenta forjada, preparada contra ti, não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, dá-me autoridade, segundo a tua palavra, para repreender toda palavra de maldição. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Terça-feira passada, eu preguei aqui uma mensagem com o tema Decretos Revogados. E mostrei para os irmãos como Esté toma uma postura de oração, de humilhação, e movida, guiada por Mardoqueu, seu parente, muito provavelmente seu tio. Esté sai da condição de órfã, escrava, e se torna rainha do maior império de então e um dos maiores da história. E a partir da sua posição no trono, ela livra Israel de ser exterminado conforme o plano de Amã. Foi uma mensagem que, conversando com o meu irmão, que eu chamo de Tony, pastor Otoniel, ele me compartilhou essa ministração, aquela ministração que fiz na terça, e disse que havia ministrado na igreja onde pastoreia, e eu disse a ele: manda para mim, eu quero estudar sobre o assunto e quero compartilhar com a igreja. E na terça-feira passada nós tivemos uma noite muito especial aqui. Dando sequência na mesma linha de raciocínio, eu quero falar um pouco hoje à noite sobre anulando palavras de maldição. Pastor, isso existe? Vou lhe provar que sim. Vou lhe mostrar que sim. Mas nós não somos crentes? Somos. E a cruz não anulou toda a maldição? A Bíblia diz que Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. A Bíblia está falando de algo muito específico,
que era o amaldiçoamento que a lei estabelecia sobre aqueles que quebravam os seus princípios. Nós estamos falando aqui de um nível de experiência espiritual que, se não tivermos o discernimento de Deus e a compreensão do Espírito Santo para repreender a tentativa do maligno de nos escravizar a partir de coisas que nós até consideramos pequenas, tornar-nos-emos escravos e, incrivelmente, vamos ignorar quais foram as algemas que nos agrilhoaram, que nos prenderam. Salomão diz que uma mosca estraga todo o perfume. Provérbios. Jesus diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Palavras não são fonemas lançados ao vento. Palavras têm significação. Palavras têm sentido. Palavras são sementes, e eu vou lhe mostrar isto. Palavras são sementes. Antes, obviamente, eu preciso lhe fazer menção de algumas indagações que valem considerar. Por exemplo, eu disse há pouco, que tipo de música você ouve em casa? O que são músicas, senão palavras harmonizadas, cifradas, melodiadas, poetizadas? Que tipo de música você ouve em casa? Quais são as palavras que enchem o ambiente da sua casa enquanto você varre a casa, lava prato, arruma as coisas, deita para dormir? Quais são as palavras que você usa quando recebe o seu salário e você entende que é um salário injusto? Como você se refere aos seus proventos, aos seus ganhos? Que tipo de palavra você usa para referir-se à sua empresa, ao seu emprego, ao seu projeto? Estou falando de coisas simples. Muitas vezes não compreendemos a nossa colheita, porque não analisamos a nossa semeadura. Quando a senhora ficou gestante, que palavras a senhora utilizou para se referir ao seu bebê? Sobretudo naquele caso que a gravidez não era uma gravidez desejada, ou pelo menos não era uma gravidez planejada. Que tipo de palavras você usou, o senhor usou para se referir à gravidez da sua esposa? Como você se dirigiu ao seu filho ainda no ventre? Somos sacerdotes. Vou repetir, somos sacerdotes. Temos autoridade em Deus para exercer e muitas vezes exercemos de forma discrepante, distorcida, equivocada. Quais são as palavras que você ouve em casa quando o seu marido está nervoso e ele dispara? Mas são só palavras, pastor, coisa do nervosismo. Vou te mostrar que não. Repito, palavras não são apenas fonemas lançados ao vento. Quer ver um exemplo? Quando Jacó fugiu da casa de Labão e Raquel, sua mulher, roubou os ídolos de Labão, seu pai. Labão persegue a Jacó, não porque Jacó foi embora, Labão persegue a Jacó porque os ídolos oficiais da família foram roubados. E aqueles ídolos
era uma espécie de escritura, de propriedade, dava legalidade a quem possuía de exercer a liderança sobre o clã, da família. Quando Labão alcança Jacó, e ele reclama porque os seus ídolos haviam sido roubados, Jacó diz assim: eu não os roubei. E Labão diz: eu quero entrar nas tendas da tua família e dos teus servos para procurar. E Jacó se revolta com isso, ele diz: ninguém meu roubaria os teus ídolos, e na tenda daquele que tu encontrar os ídolos, o tal morrerá. E Labão pesquisou em todas as tendas, mas não encontrou os ídolos, porquanto Raquel havia colocado os ídolos debaixo do assento que ela estava sobre o camelo. E quando Labão veio para averiguar e disse a ela: levanta-te, ela disse: eu estou no dia do incômodo das mulheres, estou menstruada. E Labão não a mexeu e deixou-a, e foi embora. Mas a palavra, Labão foi embora, Jacó e Raquel seguiram viagem, mas a palavra foi dada. E na gestação de Raquel, a Bíblia diz que a criança nasce e ela morre. No parto de Benjamim. Que tipo de palavras eu e você utilizamos e que tipos de palavras eu e você toleramos? Há coisas que não são nem para serem toleradas. No mínimo, precisamos repreendê-las. E há casos que a educação, o bom senso, a civilidade, nos impede de repreender na testa do indivíduo, mas em nosso espírito nós precisamos rejeitar, contestar, repreender. Deus nos deu a autoridade para anular, para aniquilar, para repreender todo tipo de decreto maligno, todo tipo de decreto de derrota, todo tipo de maldição que porventura sejam lançados, declarados contra nós, contra a nossa vida. Tem alguém do seu lado? Se tiver, fala assim: você recebeu autoridade em Jesus. Nós precisamos ter consciência do poder. Estou falando de nada místico. Estou falando de autoridade espiritual. Nós precisamos ter consciência do poder que as palavras exercem. Quem tem filho pequeno sabe disso. Você fala as coisas em casa, daqui a pouco teu filho, tua filha está repetindo. Porque as palavras estão exercendo poder, estão exercendo influência. Precisamos ter consciência da autoridade que nós recebemos em Cristo para repreender o mal. Lembro-me quando Deise era muito pequenina, ainda novinha, menina, 5 anos. E a minha mãe repreendeu Deise, que estava traquinando. E minha mãe disse assim: Deise, eu vou lhe dar uma palmada. Deise olhou para minha mãe e disse: o Senhor te repreenda, minha avó. Nós precisamos exercer autoridade para repreender toda força opressora que queira se estabelecer contra nós. Tá, mas pastor, o que é a palavra senão fonemas, conjuntos de fonemas? Eu disse aqui terça-feira passada, palavra do latim é parábola. É a expressão. No entanto, querido, presta atenção, é tão sério o que eu e você falamos, que em Mateus 12,
35 a 37. O Senhor Jesus diz que pelas nossas palavras seremos julgados, e por elas seremos condenados. Quem está falando isso? Jesus. Se as nossas palavras não tivessem sentido, Jesus não diria que elas serão instrumentos de provas no dia do juízo. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 22, Jesus diz assim: aquele que chamar, que se encolerizar, que se enraivecer contra o seu irmão e chamá-lo de louco, será réu do inferno. O que é chamar alguém de louco? Qual é a agressão? É física? Não, mas a palavra foi proferida, uma palavra de maldição foi lançada contra o irmão. Aquele que se dirigiu ao seu irmão e usar a expressão raca, uma expressão que não tem tradução literal na língua portuguesa, mas que é uma forma de jogar praga, jogar maldição contra alguém. Jesus diz: o tal será réu do fogo do inferno. Quem é você? Quem sou eu que ousa amaldiçoar alguém? E a gente pensa que pesa em nada, tem nada. Essa questão do que a gente fala, do que nós pronunciamos, é tão poderosamente tratado na Bíblia. Eu não vou ler os versículos porque eu quero terminar em tempo hábil e eu quero orar com você. Mas o Senhor Jesus, o sábio Salomão, em Provérbios capítulo 6, versículo 2, diz que nós podemos nos tornar escravos daquilo que falamos. As palavras te prendem, te aprisionam. Provérbios capítulo 6, versículo 2, Provérbios capítulo 18, versículo 7. Anota se você tem o hábito, isso é muito bom. Gente que é escravo daquilo que disse. A Bíblia também diz em Provérbios capítulo 12, versículo 18, Provérbios 12, versículo 18, o sábio Salomão diz que as palavras são como espada penetrante, mas a língua de uma pessoa sábia é saúde. Você já percebeu que tem pessoas que quando falam nos fazem sangrar? E a depender de quem disse, de quem falou, o sangramento é maior. Mas há pessoas que têm para nós sempre palavras de cura, de vida. Você está quase morrendo e o indivíduo te levanta com palavras que te estimulam, que te animam. Em Provérbios 12, 22, o salmista diz que os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas aquele que fala a verdade é a alegria de Deus. Então, palavras não são nada, palavras são alguma coisa poderosa, é uma arma que você tem. E a pergunta é, como ela está sendo utilizada? Provérbios 15 diz que palavras acalmam ou suscitam ira. Por isso que a Bíblia diz: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Tem pai que, vou usar um termo que é lá do Angico, que pirraça. Vocês conhecem essa expressão? Pirraça os filhos, provoca a ira. Pirraça a esposa. Tem camarada que só para quando desequilibra a santa. Tem mulher que é um mistério, ela só se contenta quando ela consegue deixar ele nervoso, porque a unção dela hoje é irritá-lo. Então, Provérbios 15, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, palavras acalmam, palavras enfurecem.
Ainda em Provérbios 18, 21, a Bíblia diz que palavras matam ou vivificam. Palavras matam ou vivificam. Então, quando eu me dirijo a alguém com palavras danosas, com dardos inflamados, eu firo a alma desta pessoa. Não é à toa, e eu vou repetir, que Jesus diz: pelas nossas palavras, pelas vossas palavras sereis julgados. Porque o indivíduo destruiu o outro com palavras, e ele pensa que não fez nada. Mas o que eu fiz? Eu só disse umas verdades. Ah, é? E essas verdades foram ditas com que propósito? Com que sentimento? E em que momento? Tem alguém na casa? A Bíblia Sagrada diz para nós, em Efésios 4, 29 a 32, que palavras podem entristecerem o Espírito Santo. Está escrito em Provérbios 6,14: ai, palavras semeiam contendas. Ô, Trifena, você sabia que a irmã Trifosa... Aliás, quando Paulo escreveu uma carta aos Colossenses, salvo engano, e eu esqueci o nome das duas irmãs, ele menciona algumas irmãs na igreja de Colossos que estavam causando desequilíbrio na igreja por causa da língua. Incrível, tem gente que consegue causar desequilíbrio na igreja por causa do que fala, e pensa que isso vai ficar gratuito, vai ficar barato. Vou te dar uma palavra profética: a conta chega. Porque pensa que o falar nada representa. Vou mostrar para o irmão como Deus valoriza as nossas palavras. E aliás, Salomão diz que palavras se espalham. Eclesiastes 10, versículo 20. Cuidado com o que você diz. Porque um sábio já disse que a palavra dita é como uma flecha atirada, ela não volta. Você chega ali e fala uma baboseira, mas foi só um momento. Alguém vai fazer com que isto seja reproduzido e vai causar dano. É por isso que eu digo sempre: fala pouco, irmão. O provérbio filosófico diz: fica em silêncio, ou diga alguma coisa que seja melhor do que o silêncio. Há mais sabedoria no silêncio do que nas muitas palavras. Pessoas sábias normalmente não são tagarelas. Ponderam, pesam, equilibram. Tiago diz no capítulo 3 que a língua é um poderoso membro do corpo, embora pequeno, ele pode destruir todo o corpo e levar a alma para o inferno. Então, o que eu tenho dito para as pessoas? Eu tenho sido nutridor ou destruidor de sonhos? Eu sou um estimulador da minha mulher, do meu marido, dos meus filhos, ou eu sou um achatador de almas?
Que tipo de palavras eu ouço e assimilo? Observe que quando Deus criou a terra e tudo que nela há, a única coisa que o texto bíblico dá a entender que ele manuseou foi o homem. Façamos o homem. A expressão dá a entender que ele toca, ele modela. Mas antes de modelar, ele fala, palavra, façamos. Mas toda a criação, Salmo 104, é criada pela palavra. E disse Deus. E disse Deus, haja, e houve. Ele criou com palavra. E quando Deus cria todas as coisas, e as aves do céu, e os animais da terra, e os peixes dos mares, Ele chama Adão e diz: agora dá nome, nomeia. Presta atenção, o que é mais difícil é criar do nada ou nomear? Nominar. Claro que criar do nada só Deus pode. Mas quando ele diz a Adão, dá nome, e Adão dá nomes a todos os animais, a Bíblia diz assim: assim como Adão chamou palavra, assim foi. Assim como ele disse, assim se tornou. Você está me entendendo ou não? Eu disse para um casal determinados a separarem. E normalmente quando vem procurar o pastor, já está tudo resolvido. É só para o pastor fazer o sinal da cruz. E eu falei com eles: sabe qual é o problema? Os casais começam a falar de separação sem pretenderem se separar. Não é a ideia. Usam apenas como mecanismo de ameaça, de chantagem numa discussão. Se você ficar desse jeito assim, olha, não sei não. É só ameaça. Não é o propósito. Eles não têm vontade de ir a cabo, de decidir. Mas as brigas vão se tornando repetitivas e essas ameaças vão se tornando costumeiras. Aí chega o momento que eles já começam a falar disso brincando. Deixou de ser briga, virou brincadeira, porque o assunto deixou de ser uma arma e se transforma em flores. Já é uma possibilidade. Em dado momento, eles resolvem conversar com a maior frieza do mundo, a maior tranquilidade. Somos pessoas adultas, maduras, porque primeiro a gente brigou, a gente era criança. Agora a gente brincou, então nós viramos adolescente, mas agora a gente é adulto, vamos conversar friamente, e aí se tornou algo concreto, porque as palavras vêm sendo utilizadas como instrumentos de preparação para o resultado que está sendo proposto agora. Alguém aqui está me entendendo? Está mesmo? Então fala assim com a pessoa do seu lado: cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. E o mais incrível nisto é o princípio de autoridade aqui de Gênesis 1, porque tudo aquilo que Adão disse, assim foi chamado. Nós aprendemos aqui uma coisa: Deus não atropela a autoridade que Ele delegou. Você tem autoridade. Só um entendeu. Você tem autoridade no ambiente onde Deus te estabeleceu. E Deus não vai atropelar a autoridade que Ele delegou a você. Portanto, seja adulto de verdade e saiba usar. Saiba usar isto. Lembra de Gênesis capítulo 27, versículo 25, quando Abraão
chama Esaú e diz assim: prepara um guisado para mim, porque eu vou te abençoar. Lembra disso? Rebeca ouviu, mulher de Isaac, mãe de Esaú e Jacó. Quando Rebeca ouviu, e ela não queria que Esaú herdasse a bênção, porque diz o texto, ela amava a Jacó, e Isaac amava Esaú, ela chama Jacó e diz: corre, pega um cordeiro, eu vou preparar para o teu pai um guisado do jeito que o teu pai gosta, ele vai comer e vai te abençoar. Jacó diz assim: mãe, vai dar errado, eu vou sair de lá com uma maldição. Mas por quê? Porque meu irmão é peludo, eu sou liso. Quando meu pai me tocar aqui e não encontrar pelo, e ele descobrir que eu sou Jacó, ele vai me jogar uma praga. A mãe diz: pode ficar tranquilo, que eu já pensei nisso também. Ela prepara o guisado e cobre Jacó com os pelos, com a lã do cordeiro. E quando Jacó chega diante de Isaac, e Jacó diz assim: meu pai, eis aqui o guisado que te preparei. O pai diz assim: mas já? Tão rápido? Jacó diz: o Senhor teve misericórdia de mim, e Ele mandou uma caça ao meu encontro, e eu a trouxe para ti. Aí Isaac, que já estava cego, diz assim: a voz é de Jacó, se aproxima. Como é teu nome? Ele diz: meu nome é Esaú. Mas a voz é de Jacó, deixa eu te tocar. Jacó já sabia que o pai ia tocar. Quando o pai toca e vê lã, pelo, diz: a voz é de Jacó, mas os pelos são de Esaú. Ajoelha. Jacó ajoelha. O pai estende a mão e abençoa. E abençoa o quê? O que Isaac deu a Jacó? Vaca, ouro, prata, terra, petróleo? Não, apenas palavras. Quando Esaú chega e descobre que Jacó já havia sido abençoado em seu lugar, ele diz: meu pai, dá-me pelo menos uma bênção. E o pai diz: eu já abençoei a Jacó e tu o servirás. E a Bíblia diz, inclusive o escritor da Epístola aos Hebreus diz, que Esaú chorou amargamente. Mas Esaú estava chorando por causa de quê, gente? Não era o testamento da fazenda, não era a conta bancária, as ações, não, eram apenas palavras. Agora olha para mim e diz que palavra não tem sentido, que não serve para nada, que não representa nada. Me convence. Se não servem para nada, porque todo o segredo do sucesso de Jacó é transferido apenas em palavras, e porque todo o segredo dos fracassos de Esaú foram apenas em palavras proferidas por Jacó. Por isso que os filhos precisam entender que o bênção pai, bênção mãe, tem um significado espiritual poderoso. Por isso que os filhos deveriam entender que chegar para o pai e dizer: me abençoe, meu pai, me abençoe, minha mãe, pode não estar na moda, pode não ser chique, mas biblicamente vai abrir caminhos para você e vai te fazer alcançar lugares extraordinários. As famílias modernas, não é dia, pai. E aí, coroa? É moderno, é bonito. Tem umas mães que já estão chegando lá na idade, lá em riba, lá onde Davi disse que depois disso é cansaço e enfado. Mas elas querem fingir que são irmãs das filhas. Querem pousar de mocinhas. Presta atenção, eu tenho um filho, 24 anos. Se ele tiver de barba e eu sem barba, a gente fica com a faixa etária aí não tão diferente.
E alguém já chegou e disse assim, mas parece irmão. Não, não é irmão não, é filho mesmo. Ele precisa entender que ele tem um pai que é amigo, que vai segurar a peteca na hora que for necessário por causa dele. A gente come jacaré vivo se for necessário. Mas sou pai. A autoridade que Deus me deu como pai será exercida. Ele está debaixo do meu sacerdócio. Não importa que eu fui pai novíssimo. Hoje já não sou tão novíssimo, mas estou aqui. Mas sou pai, a autoridade será exercida. Presta atenção nisso. Não deixe seus filhos pensarem que você é o amiguinho. Não deixe seus filhos pensarem que você é o coleguinha. Você é pai, você é mãe. Se comporte como tal. Posso brincar? Posso. A gente brinca, antigamente, hoje eu já não dou conta, mas a gente brincava de brigar, para ver quem derrubava o outro primeiro. Só venci quando ele era menino, depois que o corpo chegou, o meu já não deu conta. Tá? Brinco com minha filha, brinco com meu filho, brinco, corro. Mas na hora de exercer aquela autoridade que diz, o Senhor te abençoe. Por quê? Porque você, pai, recebeu de Deus uma procuração para decretar sobre os seus filhos a trajetória deles, o milagre deles. Avós, abençoem os seus netos, abençoem os seus netos. Você tem procuração dobrada. Salomão diz que os filhos são a alegria dos pais e os netos são a glória dos avós. É por isso que todo avô é babão. Está explicado. Agora, cuidado com o que você fala. Lembra em Deuteronômio? Moisés chama, preciso agilizar, né? Moisés chama 6 cabeças de tribos e manda subir no Monte Ebal. Deuteronômio 27. Ele chama mais 6 cabeças de tribo e manda subir no Monte Gerizim. Os que estão no Monte Ebal vão lançar palavras de maldição sobre aqueles que não obedecerem à lei. É a isso que Paulo está se referindo, Gálatas 3,13. Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E os outros 6 vão abençoar aqueles que obedecerem à lei. Mas eles amaldiçoam no Monte Ebal e abençoam no Monte Gerizim. Como? Com palavras. Ou seja, palavras abençoam e palavras amaldiçoam. Estende a mão para a pessoa que está do seu lado, não precisa tocar nela, só estende a mão. E diz assim, eu declaro, em nome de Jesus, a bênção sobre a sua vida. Palavra. Você lembra de 1 Samuel? Eu acho que eu vou parar e a gente vai orar. E terça a gente continua. Porque eu não quero atropelar. Eu quero que você compreenda a importância do que você diz. E comece a aprender a controlar essa santa língua. Se não cabe mais dentro da boca, tem um problema. Deixa eu te explicar um negócio. Eu vou abrir um parêntese. Os irmãos sabem que eu fui atingido pelo Covid. Ainda não tive a oportunidade de compartilhar, porque eu vivi umas experiências que eu ainda não encontrei as palavras certas. Mas eu fiquei com algumas sequelas. Algumas delas ainda estão em processo de tratamento. Mas essa aqui, graças a Deus, foi resolvida. Eu fiquei com um problema chamado de língua do Covid. Os vasos sanguíneos da língua dilataram. E a língua cresceu. Você ri, né? Quando eu coloquei a língua para fora, irmão, veio na ponta do queixo. Dessa largura. Fiz fotos, não vou te mostrar, claro que eu tenho juízo.
Estava pesada a boca. Falar incomodava, comer doía. Comia porque precisava, mas engolia a comida e as lágrimas caíam de dor. Quando consultei uma médica especialista no assunto, ela me deu então o nome do fenômeno. E disse, no Brasil isso foi raro. Não tivemos muitos casos, mas rapaz, não tem muito caso, tem que ter comigo. E eu fiquei alguns dias falando muito pouco, porque as palavras não se articulavam bem. E quando eu voltei a pregar, quem me conhece pregando percebeu uma ou duas vezes palavras enganchando. Tecnicamente, a língua não cabia na boca. Sabe o que eu fiz? Fui para o médico tratar para voltar ao normal. Então, se alguém aqui tem o problema de a língua não caber dentro da boca, trata. Se cura. Freia. Gente, a gente ri. E a gente ri até porque não era a minha língua, era a língua dele. Então a gente ri. É engraçado, mas presta atenção. Trazendo para o aspecto que nós estamos analisando em nome de Jesus Cristo. Isso é muito sério na sua vida espiritual. O que você diz para o seu marido, o que você diz para a sua esposa, o que você diz para os seus filhos, o que você diz para si mesmo, o que você declara sobre o que você faz, o que você declara sobre a igreja onde você congrega, as palavras que você dizem definem quem é você. Suas palavras não me definem, mas te definem. Eu não sou definido pelo que dizem de mim. Cada um é definido pelo que diz. Então, freia. Tiago diz que da mesma boca pode proceder bênção e pode proceder maldição. Aí ele diz, filhinhos, isso não é bom. Da sua boca, querido, não podem sair palavras que amaldiçoam e palavras que abençoam. Por quê? Porque uma mesma fonte não pode verter água doce e água salgada. Uma mesma árvore não pode produzir frutos saudáveis e frutos venenosos. Davi diz que a boca fala daquilo cujo coração está transbordando. Se alguém tem lançado palavras malignas contra você, rejeite-as. Vou fazer mais uma citação bíblica e vou encerrar. E terça-feira a gente vai continuar, em nome de Jesus. Porque eu não vou atropelar. Eu quero que você entenda isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número. Segundo livro de Samuel, capítulo 16. Quando Absalão dá um golpe de estado e toma o trono de Davi. E a Bíblia diz que Davi fugiu de Jerusalém chorando e pranteando, caminhando pelo vale. E com Davi foge uma grande multidão. E a Bíblia diz que em dado momento Davi vai no vale caminhando, lá nos versículos 5, 6. E de cima do outeiro, de cima do monte, aparece um homem chamado Simei.
Em algumas versões ele é chamado de Simeia. Simei começa a jogar pedras em Davi, e diz a Bíblia, e amaldiçoar a Davi. Joga pedras e amaldiçoa. E a Bíblia diz que os homens que estavam com Davi fizeram uma muralha humana para protegerem a Davi, a fim de que as pedras não lhe atingissem. E Abissai, um dos 600 valentes de Davi, Abissai está na lista dos 30 maiores heróis de Davi. Abissai encosta em Davi e diz assim: me autoriza, que eu quero matar esse cachorro e cortar-lhe o pescoço. Quem é esse incircunciso? Quem é esse imundo para amaldiçoar o rei de Israel? Isso está no segundo livro de Samuel, capítulo 16. Davi olha para Abissai e diz assim: deixa-o. Se o meu próprio filho se levanta contra mim, o que direi deste? Mas, versículo 11, 12 a seguir: Deus está contemplando a minha aflição, e Ele é poderoso para transformar em bênção a maldição deste dia. Olha que coisa linda. Deus é poderoso para transformar em bênção a maldição deste dia. Fica de pé, por favor. Aleluia. Eu quero usar as palavras de Davi para lhe dizer: Deus é poderoso para transformar toda a maldição que lançaram contra você em bênção sobre você. Eu vou continuar a semana que vem, se Deus permitir. Essa situação que você está vivendo de crise, de acusação, de enfermidade, de falência, Deus é poderoso para transformar em bênção. Deus é poderoso para reverter o quadro. Deus é poderoso para gerar na crise a oportunidade que aquele que te amaldiçoou não enxerga, mas Deus enxerga tudo. O profeta Isaías diz que o Senhor conhece o final das coisas antes do começo delas. Quem te amaldiçoou está vendo o teu presente, mas aquele que te abençoa conhece o teu futuro, porque Ele escreveu, Ele redigiu. Eu vou encerrar com 2 versículos que eu acho a coisa mais linda, essa forma carinhosa de Deus tratar comigo e com você. É poético, mas é profético. Salmo 139, o salmista diz assim: quando eu ainda era informe, embrião, do tamanho da unha de um dedo menor, o Senhor já me contemplava. Você tinha 4 semanas de gerado, estava no útero, não tinha nada formado. Davi diz assim: os meus ossos ainda não haviam sido montados. O Senhor já me conhecia, o Senhor já me contemplava. E Ele diz assim: os meus dias estão todos escritos diante de ti. Ei, você é conhecido de Deus muito antes de você nascer. Ninguém pode dizer ao fabricante de um veículo sobre o veículo que ele mesmo fabricou.
você vale o quanto o Criador disse que você vale. Isaías 49. Pode uma mãe esquecer-se tanto do filho do seu ventre? Quem é mãe aqui? Levanta-se a mão, por favor. Okay. Uma mulher grávida esquece que está grávida? As irmãs podem me dizer? Uma mulher grávida esquece que está grávida? Não. Pode uma mãe esquecer-se do filho que está no seu ventre? Aí Deus, como que para reforçar, como que para enfatizar, diz assim: e pode uma mãe esquecer-se da criança que amamenta no seu seio? A pergunta é: enquanto a criança está sugando o leite materno, a mãe esquece que a criança está lá? As mães vão dizer: não. Aí Jeová vai dizer assim: todavia, ainda que ela se esqueça do seu filho, eu jamais, eu amo esse jamais, jamais, em qualquer hipótese, sob qualquer hipótese, em nenhuma circunstância, aconteça o que acontecer, eu jamais me esquecerei de ti. Aleluia. E olha o que ele diz: nas palmas das minhas mãos eu te gravei. O membro do corpo que você mais vê ao longo do dia, está provado, são as palmas das suas mãos. Nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus dias estão todos narrados, escritos diante de mim. Sabe o que Deus está dizendo? Eu escrevi sua história, eu fiz a sua biografia, e não vai acontecer nada, ninguém pode mudar aquilo que eu escrevi, aquilo que eu determinei. Lembra do templo, quando alguém chega e diz assim: mestre, João 8, nós flagramos essa mulher em ato de adultério, a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que o senhor diz? O que Jesus fez? Escreveu. O que Jesus está ensinando? O que a lei diz vem depois daquilo que eu escrevi sobre ela. O que vocês dizem vem depois daquilo que eu escrevi. Então não vale o que você diz, vale o que eu escrevi. Sobre você vale aquilo que Deus escreveu. Você vai rejeitar toda palavra maledita, toda palavra maldita. Você vai declarar, você vai dar uma ordem contrária. Eu pedi que você trouxesse alguma coisa que representasse sua causa, que representasse sua demanda. Pega aí, segura na mão, segura na mão. Nós vamos fazer um ato profético nesta oração. Terça-feira a gente vai continuar. Tem muita coisa para eu e você aprender sobre isso. Pega a chave do carro, o processo que você tem lá na justiça correndo, o exame médico, que o médico diz assim: olha, humanamente, sem chance. Cabiaste que amanturi reimanturaganai. Aleluia. Eu respeito a autoridade do médico, eu respeito a autoridade do juiz, eu respeito a autoridade do contador, eu respeito a autoridade de quem disse. Mas eu aprendi que na minha vida e na sua vida,
Antes do contador falar, antes do médico falar, antes do juiz falar, Jeová já escreveu alguma coisa. E aquilo que Jeová escreveu não será revogado. Por quê? Porque passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Apresenta ao Senhor agora. Pastor, não trouxe nada. Apresenta, coloca diante de Deus palavras. Coloca diante de Deus. Sabe aquela palavra que disseram contra você? Anule agora. Sabe aquela palavra que a senhora lançou contra seu filho na hora da ira, na hora da agonia, porque eu não queria ficar grávida. E aí você solta uma barbárie. Em oração agora, diz ao Senhor: eu quero cancelar, anular, neutralizar, declarar a bênção sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu marido, sobre a minha mulher, sobre o meu emprego, sobre a minha empresa, sobre a igreja onde eu congrego. Aquele pastor que eu joguei uma palavra ruim contra ele, significa que alcançou, que pegou, que acertou? Não, só significa que eu entendi que eu sou fonte de bênção. Pai, em nome de Jesus Cristo, esta é a tua palavra, e eu quero suplicar nesta noite que esta palavra seja evidenciada. Acabei de mencionar, Senhor, que as nossas palavras são exercício de autoridade. E eu quero te pedir que a palavra pregada no uso da autoridade do Senhor, porque está escrito que a tua palavra não voltará vazia, mas se cumprirá naquilo para que foi enviada. Gera agora na vida dos teus servos o milagre pela palavra. Qualquer que seja o documento que o teu filho tem na mão, representando sua demanda, representando sua causa, representando o seu embate, representando o seu problema, eu coloco diante do Senhor agora, Senhor. Seja um exame médico, seja um diagnóstico, seja uma sentença, seja a fala do advogado, tirando a perspectiva, reduzindo as chances, a palavra do corretor. Qualquer que seja a questão que está sendo posta diante de ti agora, Senhor, a última palavra é tua. E porque a última palavra é tua, nós nos aferramos a ela, nós nos apegamos a ela. E eu quero nesta noite, Pai, em nome de Jesus, decretar que caiam por terra todos os decretos de derrota, todos os decretos de vergonha, todos os decretos de desonra, todos os decretos de morte, todos os decretos de humilhação, de maldição. E na autoridade da Bíblia, na autoridade da palavra, nós agora proferimos bênção, proferimos cura, proferimos vitória, proferimos porta aberta. Move o coração do juiz, move o coração do desembargador, move o coração da autoridade constituída. Traz uma luz de direcionamento ao coração e à mente do médico. Traz uma resposta ao coração do marido. Traz um milagre, Senhor, na construtora, na empresa, no emprego, como igreja. Como igreja, nós declaramos agora toda palavra de fracasso e de derrota aniquiladas, anuladas. Está escrito: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Portanto, na autoridade da palavra, Senhor, nós condenamos toda língua que se levantar em juízo. Nós anulamos toda palavra que se levanta como sentença de destruição. E como igreja agora eu declaro,
na autoridade de Jesus, o milagre acontecendo, a porta sendo aberta, a resposta de paz. Recebe agora em nome de Jesus, e que o Espírito Santo sopre na sua vida o vento da vitória, o vento da restauração, o vento da restituição, o vento da vida, o vento da cura. Receba em nome de Jesus. Ergue assim a mão pela fé. Recebe em nome de Jesus Cristo palavra de bênção sobre a sua vida. Que toda maldição seja quebrada e a bênção do Senhor te alcance com abundância em nome de Jesus.